Marcos, capítulo 3, versículo 27. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando em sua casa, se primeiro não o amarrar, só então saqueará a sua casa. Vamos ler todos juntos? Ninguém pode roubar os bens do valente entrando em sua casa, se primeiro não o amarrar, só então saqueará a sua casa. Irmãos, imaginemos, posso vir até aqui? Imaginemos o que nós temos de mais valioso em nossas vidas. Imaginemos, reflitamos em o que mais de valor nós temos em nossa vida. O tema dessa mensagem é o roubo dos bens do valente. Repita o tema da mensagem para quem está do seu lado: o roubo dos bens do valente. Mas eu te faço uma pergunta: o que você considera bens? Eu te faço essa pergunta, preste atenção, aqui no pastor. O que você considera bens? O que são os seus bens? O que Jesus Cristo quis afirmar quando disse que a casa do valente não vai ser invadida e saqueada, roubada, a não ser que o valente seja antes amarrado? O que Jesus quis afirmar com isso? Será que o Senhor Jesus Cristo, um homem de duas naturezas, humana e divina, em que em sua natureza divina multiplicou pães e peixes, como nós sabemos, será que o Senhor Jesus Cristo estava preocupado com o nosso material? Será que o Senhor Jesus Cristo estava preocupado com o que nós possuímos? O que são bens? Bem é aquilo, preste atenção, bem é aquilo que enseja condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de um grupo. Então, os nossos bens não dizem respeito a nós mesmos apenas. Eles acabam dizendo respeito também ao grupo em que nós fazemos parte. Eu vou ler novamente. Bem é aquilo que enseja condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de um grupo, ou de uma coletividade. Então, quais seriam os bens que o inimigo, entrando na sua casa, ele poderia roubar? Lhe amarrando. Se você está pensando que o pastor está falando de bens materiais, você se engana. Porque existem coisas muito mais valiosas do que os nossos bens materiais. Quais as condições ideais para você encontrar o equilíbrio? O que o diabo tem nos roubado para nós perdermos o nosso equilíbrio? E quando nós perdemos o nosso equilíbrio, não é afetada apenas a nossa vida e a nossa casa, mas a igreja é afetada. Por quê? Porque nós somos uma coletividade. Deus me falou sobre 3 bens
Deus me falou sobre 3 bens que nós temos que lutar para o inimigo não nos amarrar para que percamos. Porque se nós perdermos esses 3 bens, nós iremos perder as condições ideais da nossa bênção e da bênção do grupo que nós fazemos parte. Primeiro bem, preste atenção, a salvação. Se você não se cuidar, o inimigo entra na sua casa, te amarra e rouba esse bem mais que precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. Está entendendo? Porque passa a dizer respeito não apenas a você, mas à coletividade que você faz parte. Porque você já imaginou, você que tem mais tempo na fé, desviando-se, abandonando a sua fé aos olhos de um novo convertido? Já imaginou os maus exemplos que você passará a dar aos olhos de alguém que precisava ver em você exemplo de fé? Salvação. E quando nós perdemos a nossa salvação, porque não entre nessa conversa de uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre, se e somente se permanecer fiel. Senão Jesus Cristo, o próprio, não teria nos abençoado com o ensinamento de Apocalipse, onde ele diz que aquele que ficar fiel até o fim, de maneira nenhuma ele riscará o nome no livro da vida. Então não fique firme não até o fim para ver o que acontece. O Senhor Jesus é quem risca, não é o pastor. A salvação, meu irmão, quando o inimigo nos amarra, quando o ladrão saqueia de nós esse bem precioso, nós perdemos um outro bem, a comunhão. A comunhão primeiramente com Deus, a comunhão com o Senhor Jesus Cristo, a comunhão com o Espírito Santo, a comunhão com os pastores, a comunhão com o corpo de Cristo, a noiva de Cristo. Então tenhamos cuidado, meus irmãos. Valente está no masculino. Então, se você é cabeça do seu lar, redobre o seu cuidado. Redobre a sua atenção. Porque se o ladrão entrar na tua casa, te amarrar e saquear esse bem precioso, toda a sua família corre risco. Em Isaías capítulo 61, abra aí sua Bíblia, em Isaías capítulo 61. O problema é que quando se fala em bem, quando se fala em coisas valiosas, a nossa mente material logo nos remete à matéria, ao objeto, logo nos remete à vida material. O Senhor Jesus Cristo sabia que tudo isso aqui vai passar, tudo que você juntar um dia não te servirá para nada. Trabalhe, prospere, dê conforto à sua família, mas preste atenção que esse não é o maior bem que você pode perder. O maior bem, que se o ladrão entrar na tua casa e te amarrar, e ele vai roubar, é a sua salvação. Isaías 61, versículo 8, diz a palavra: pois eu, o Senhor, amo a justiça, odeio o roubo e a iniquidade. Na minha fidelidade lhes darei a sua recompensa, e farei uma aliança eterna com eles.
A sua posteridade será conhecida entre as nações, e os seus descendentes no meio dos povos. Todos quantos os virem, os conhecerão como descendência bendita do Senhor. Eu me regozijo muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus. Isaías dizendo: pois Ele me cobriu com vestes de salvação. Ei, psiu. Você pode andar com as vestes mais simples que um ser humano puder andar. Mas se você tiver vestido de vestes de salvação, você está com a excelência das vestes colocadas por Deus. Eu me regozijo, repito, versículo 10. Eu me regozijo muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus. Porque a alma de Isaías se alegrava em Deus, porque ele o vestia com as roupas mais finas desse mundo, porque ele o vestia com as grifes mais caras dessa terra. Não, Isaías se alegrava no seu Deus, porque o seu Deus, o meu Deus, o teu Deus, o nosso Deus, como vestiu Isaías, nos vestia com vestes de salvação. E se você não valoriza isso, meu irmão, eu não sei o que você está fazendo aqui. Vestes de salvação são vestes espirituais, alvejadas, lavadas, branqueadas pelo sangue derramado na cruz. E me envolveu com o manto de retidão, como o noivo que se adorna com um turbante, e como a noiva que se enfeita com as suas joias. Tenha cuidado, valente, tenha cuidado, para o ladrão não entrar na tua casa, te amarrar e roubar esse bem precioso que é a salvação. Lucas capítulo 19. Lucas 19, versículo 10: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Éramos eu e você. Lucas 19:10, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mas o que o diabo quer? O diabo quer roubar a nossa salvação. O diabo quer que desvalorizemos a nossa salvação. O diabo quer que você desvalorize o seu nome escrito no livro da vida como uma festa qualquer, que você foi convidado e diz: eu não vou, não estou me sentindo bem, vou ficar em casa. Tenha cuidado, valente. E tem casa que o valente não está sendo o valente, está sendo a valente. Tenhamos cuidado. O roubo dos bens do valente. Salvação. Indo embora a salvação, vai embora a comunhão. É interessante como às vezes eu encontro pessoas que já estiveram aqui conosco, que nos abraçava, nos cumprimentava, e hoje na rua vira a cara para nós, os pastores. Perdeu a comunhão. E comunhão é algo precioso. Comunhão é algo que deve ser valorizado. Olhe para quem está do seu lado. Comunhão é algo que deve ser valorizado, porque para você ter comunhão com essa pessoa, foi preciso Jesus Cristo morrer na cruz do Calvário. Para você ter comunhão comigo, foi preciso o Senhor morrer na cruz do Calvário. Você já imaginou que se eu não tivesse sido alcançado pela salvação do Senhor, talvez eu nunca tivesse conhecido você? Porque seria de Natal para mais distante. Quando eu me converti, começou a vir em mim, brotar em mim o desejo de voltar para minha terra natal, Acari,
para estar junto dos meus irmãos, para estar junto dos meus pastores, para estar junto da minha igreja. E aí Deus fez tudo o que fez e olha onde eu estou hoje. Nunca na mente de Nildinho passou ele ser morador em Carnaúba dos Dantas. Não passava na minha mente, Luz, mas passava na mente de Deus. E para isso Jesus Cristo morreu, e para isso eu precisei me converter. Olha aí o valor da salvação, meu irmão. Sem falar no nome escrito no livro da vida. Jesus Cristo ensinou tanto os seus discípulos a valorizarem cada um a sua salvação, que voltando eufóricos de uma missão onde expulsaram demônio, onde curaram os enfermos, onde pregaram e pessoas se salvaram, chegaram eufóricos, alegres. E o que foi que Jesus Cristo disse? Alegrai-vos primeiro, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. A salvação é mais importante do que qualquer obra que você façamos ao bem da outra pessoa. Primeiro bem, salvação. Por tabela, comunhão. Segundo bem, família. Família. Sabe quem me ensinou que a minha família é mais importante do que o meu ministério? Não foi um dissidente, não foi um rebelde, foi um dos homens mais sábios que eu já conheci na minha vida, que me pastoreou durante 25 anos, meu pastor Fábio. Ele me ensinou que a minha família é mais importante do que o meu ministério. Então a sua família é mais importante do que o seu emprego, a sua família é mais importante do que o seu negócio, a sua família é mais importante do que os seus bens materiais. Se você não tiver cuidado, o diabo entra na sua casa, te amarra, rouba a sua salvação, rouba o prazer em família. Família está ligada à vida pessoal. Marcos capítulo 10. O roubo dos bens do valente. Marcos capítulo 10, versículo 6, o Senhor Jesus Cristo diz: desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem a seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Família, homem e mulher formando família. Portanto, que Deus ajuntou, não o separe o homem. Se o diabo entra na tua casa, valente, e te amarra e rouba primeiro a sua salvação, a comunhão com Deus, com a igreja, com os pastores, a sua família corre risco, porque você passa a não dar mais valor ao que a palavra de Deus ensina. O que Deus uniu, não separe o homem. Mas quem separará as famílias? Pode ser você próprio. Mulheres, sejam mulheres sábias que edificam vossas próprias casas. Maridos, cuidem das vossas famílias. Jovens, aprendam a serem maridos e mulheres na igreja.
porque aqui é onde se ensina, não é aí fora. Então preste atenção, não deixe o diabo te amarrar, roubar a sua salvação, roubar a valorização da sua família. Pais, prestem atenção. Kids na Real, toda quinta-feira, 1 hora apenas, para que os seus filhos venham aqui e sejam abençoados pelo conhecimento da palavra de Deus. O que você tem feito pela sua casa, pai? O que você tem feito pela sua casa, mãe? Não tem tempo? Organize o seu dia. Traga o seu filho à igreja, porque ele tem contato com esse mundo 7 dias na semana. Valorize a sua família. Não deixe o ladrão te amarrar e roubar esse bem que é a valorização à família. E o terceiro bem, dos muitos que nós poderíamos elencar aqui durante essa pregação. O terceiro bem, que se o diabo entrar na sua casa, ele te amarra e rouba, é o teu chamado. Pastor, mas eu não fui chamado para nada. A gente só pensa que quem tem chamado é quem trabalha em algum setor da igreja, né? Não é assim? A gente pensa que só quem tem chamado é o pessoal do louvor, que foi chamado para ministrar o louvor. A gente pensa que só quem tem chamado são os diáconos, diaconisas, pessoal que está ralando e se preparando semana após semana para na quinta-feira trazer uma verdadeira bênção dos céus para os nossos filhos. Esse tem chamado. Os pastores têm chamado. Ei, deixa eu te dar uma notícia. Todos nós fomos chamados. Olhe para quem está do seu lado. Ele foi chamado. Olhe para ele, para ela. Ela foi chamada. Ei, vou falar bem baixinho. Foi um chamado muito mais especial do que qualquer outro chamado. Foi o primeiro. Foi chamado para ser discípulo de Jesus Cristo. Foi chamada para ser ovelha do rebanho do Senhor. E agora, você vai continuar dizendo que não foi chamado? Que não tem chamado? Olha, eu quero vigor nesse momento, amém? Eu quero vigor. Só quem é discípulo de Jesus Cristo aqui, dá um amém aí, um glória a Deus. É você mesmo, meu irmão, é você mesmo, minha irmã. Só quem é ovelha do rebanho do sumo pastor Jesus Cristo, levanta a sua mão e glorifica. Glória seja dadas a ti, Senhor. É comigo e com você essa palavra. Se você não tiver cuidado, o valente entra na tua casa, te amarra e rouba o teu chamado de ser discípulo, de ser discípula, de ser ovelha do rebanho do Senhor. Atos capítulo 1. E você pensando que o pastor ia falar sobre bens materiais. Não sei por que você ainda pensa isso. Porque os bens materiais, meus irmãos, são apenas necessários. Diga isso, tudo que eu possuo é apenas necessário.
vital é a minha salvação. Atos capítulo 1. Versículo 8. Tem discípulo aqui? Eu vou perguntar de novo. Tem discípulo aqui? Tem ovelha? E testemunha do Senhor Jesus Cristo tem? Você foi chamado para testemunhar do Senhor Jesus Cristo. Você foi chamado para dar testemunho. Preste atenção. Você foi chamada para dar testemunho de que você é transformado, transformada, de que você foi restaurado, restaurada, de que você tem um Senhor que manda e você obedece, de que você tem um Salvador que transformou você em nova criatura e as coisas velhas você já deixou para trás. Testemunha. Eu e você fomos chamados para sermos testemunhas do Senhor Jesus Cristo sobre a face da terra, em toda e qualquer situação, em todo e qualquer lugar. E aí, vai continuar dizendo que não tem chamado? Discípulo, discípula, ovelha, testemunha. Atos, capítulo 1, versículo 8. No entanto, Atos 1, 8. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins do mundo. Quem mora lá em Israel, sabendo onde fica Carnaúba, pode dizer: é os confins do mundo. É conosco mesmo. Em todo e... Ei, presta atenção. Que história é essa de só dar testemunho que é servo de Jesus Cristo dentro desse ambiente? Não se chateie comigo. Você será contado entre os hipócritas. Porque aqui todos nós nos reconhecemos como discípulos, como discípulas, como ovelhas, como testemunhas de Cristo. Eu quero ver dar testemunho lá fora. É lá nos confins da terra, onde o olho do seu pastor não pensa em te alcançar, mas o olho de Deus não sai de cima de vós. Testemunhas, nós fomos chamados. Será que você valoriza isso? Porque aquilo que você valoriza, meu irmão, eu tenho certeza que na sua casa está guardado, muito bem guardado, as 7 chaves. Tem gente que possui coisas tão valiosas, que na construção da casa faz uma parede dupla, para que ali em determinado ponto esconda o quê? Quem sabe? Um cofre. Dandan é quem mais concorda com minhas pregações. Irmãos, por que nós valorizamos tanto o que o ferrugem corrói, o que a traça come, o que o ladrão desse mundo rouba, e não valorizamos sermos testemunhas de Cristo? João capítulo 8.
Olha, irmãos, preste atenção. Não pense que porque nessa igreja não tem cultos de doutrina, você pode sair por aí fazendo o que der na sua telha, não. Presta atenção para não causar escândalo aí fora, viu? Porque você sabe o que a Bíblia diz sobre quem produz escândalo? Diz que é inevitável que se venha escândalo. E o que você acha normal, o que você acha que não tem problema, pode escandalizar alguém que olha para a sua conduta e olha para a conduta de outro crente e diz: espera aí, mas fulano é crente com esse tipo de ação? E não pense que isso é julgamento. É comparação. Comparação. Não é julgamento. Então preste atenção, porque o Senhor ele nos deu um aviso muito simples de entender. Não tem quem evite que se venham escândalos. Ele declarou: é inevitável que os escândalos venham. Mas ai daquele por quem vier os escândalos. Então de repente você está em um meio, muito bem à vontade, praticando determinado tipo de ação que para aquele meio não é escândalo, porque eles valorizam, eles apoiam aquela atitude. Mas e biblicamente falando? Aos olhos daquelas pessoas que valorizam e apoiam aquela situação, não será escândalo, mas aos olhos de Deus, aos olhos de um crente fiel. Porque, meu irmão, nós somos chamados para andar em fidelidade. Nós não fomos chamados para andar em infidelidade a Deus. Nós somos chamados para andar em fidelidade. Porque fiel é o Senhor para conosco. E Ele não dá um passo fora da sua fidelidade para conosco. E por que nós andamos tanto fora da fidelidade a Deus? Porque não valorizamos ser e receber o chamado para ser ovelha, para ser discípulo, discípula e principalmente testemunha de que Jesus Cristo salva, e principalmente testemunha de que Jesus Cristo transforma, e principalmente testemunha de que Jesus Cristo muda, converte. João capítulo 8, versículo 31. Disse Jesus aos judeus que criam nele: se permanecerdes no meu ensino, verdadeiramente sereis meus discípulos, então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe quem é liberto pela verdade da palavra de Deus? Quem verdadeiramente é discípulo do Senhor Jesus. Olha que o versículo vem depois, onde ele fala que seremos verdadeiramente seus discípulos. É claro que de forma esporádica e sozinha, nós apresentamos esse versículo para as pessoas que nós estamos evangelizando. Então conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas isso está num contexto, meu irmão, biblicamente falando, para quem é discípulo. E só é discípulo quem permanece nos ensinamentos do Senhor. Isso não é radicalismo, isso é fidelidade a Deus. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele fala sobre o valente ser amarrado. E quando nós encontramos uma situação, preste atenção, homens e mulheres que estão aqui presentes. E quando nós encontramos uma situação em que o inimigo vai amarrar o valente por tabela, quem é casado aqui, levante a mão. Olha, preste atenção, pode baixar a sua mão. Ou se você vive junto, tem uma companheira, um companheiro, você está nesse contexto também. Nós, os homens, preste atenção,
Nós, os homens, sabemos o valor. Que depois que chegamos no Evangelho, aprendemos a dar as palavras das nossas mulheres. Nós, os homens, aprendemos a valorizar nossas esposas, segundo o Evangelho. Aprendemos a amá-las, a respeitá-las, porque antes a ideia que tínhamos lá fora, se alguém aqui já chegou no Evangelho casado, é que eu mando na minha casa e acabou a história, porque eu sou o cabeça. Mas o Evangelho pega o sujeito e alisa. Passa no desengrosso, tira os nó, depois passa na lixa, deixa ele lisinho, igual uma madeira preparada para uma pintura, para um adorno. Então a gente aprende que somos cabeça, sim, que somos sacerdotes, sim, mas nós aprendemos a ouvir nossas mulheres, nós aprendemos a valorizá-las. Aí a mulher não vigia. E o diabo astuto que é, sabendo disso, começa a usar a mulher. Sabe para quê? Para através da mulher ele amarrar o valente. Alguém aqui está compreendendo? E aí a mulher é quem começa, ó. E daqui a pouco o valente que se mantinha valente, vigilante, está amarrado pelo inimigo. Por quê? Porque o Evangelho ensinou a valorizar a mulher. O Evangelho ensinou a valorizar as palavras da mulher, os conselhos da mulher. Não, meu filho, isso aí não vai dar certo não. Aí o Evangelho ensinou que quando não há acordo entre os dois, não há como andar junto, então é melhor não fazer. Aí o cara se dobra. Então o inimigo pega isso e astutamente usa contra o próprio valente. A mulher sem sabedoria começa a ser instrumento para que o valente seja amarrado. Mulheres, tenham cuidado.